Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. É o preço-alvo do Bitcoin para 2022? Qual a sua opinião, Augusto Ah, Bates? o Que aí depois a gente vai preço-alvo? vai ver se você Hum, acertou, hein. não sei. Olha, é impossível te prever isso aí. Ah, não, eu Não quer dar um chute pra dar um um chute pra dar aquele migué? Olha, se a gente, o que eu posso te dizer é assim, ó, se a gente passar de US$ 52.000, que é aquela resistência semanal, a gente tem uma grande chance de passar os US$ 70.000, que é a nesse resistência ano histórica. mesmo? Nesse ano, se o Bitcoin passar os US$ 52.000. Ali a gente aumentaria muito a probabilidade dele voltar a 70.000 e possivelmente romper. Agora, olhando todo o contexto que a gente está vivendo, né? Eu não sei se vai acontecer esse ano. Eu acho que talvez US$ 100.000 poderia ser em 2023 para 2024, por aí, ou no ano do halving, que é 2024. Mas eu não tô assim com pressa, sabe? Eu nem queria que o BTC subisse para 100.000 esse ano, porque eu teria que daí gastar muito dinheiro para poder comprar um BTC. Eu prefiro que ele se mantenha o valor a 30.000, 40.000, para eu poder comprar o máximo de Bitcoin e Satoshis possíveis para o próximo ciclo, né? Porque o foco é sempre assim. As pessoas gostam. Existem dois grupos, né, principais no mercado cripto, que é o investidor, que é o cara que entende o que ele está investindo, e o especulador. O especulador, ele quer bater o mercado no curto prazo. Então, ele sempre quer achar que, pô, eu vou conseguir fazer um lucro de 150% esse ano, ou 150% essa semana, por exemplo. De um dia para o outro. Cara, as pessoas até acertam. Tipo, elas no início, elas entram, elas até acertam uma operação que dá 150% de lucro e tal. Só que geralmente elas se expõem muito ao risco e aí acaba que quando elas vão tentar fazer o mesmo movimento na semana seguinte, elas acabam perdendo todo o dinheiro, porque elas entram em um período de acumulação e tal, onde o mercado não está com uma tendência clara de alta ou de baixa. Então as pessoas especuladoras do mercado, elas funcionam muito, elas querem muito que resolver a vida delas no curto prazo. Mas na verdade, para mim, curto prazo é 2 anos, 3 anos. Para mim, porra, em 2, 3 anos tu pode mudar de patamar, entendeu? E tu não precisa de muito tempo. Então, se tu fizer o básico, né, que é um investidor, tu sabe o que tu está comprando, tu estudou os fundamentos, tu sabe que nós estamos numa fase histórica da existência da humanidade, de a gente sair de um sistema bancário que foi muito importante, assim, nos anos, mas que agora vai ser lentamente substituído pelo Bitcoin, né? E tu tá vendo que os governos estão se incomodando com isso, eles estão já criando formas de tentar controlar isso, ou formas de tentar assegurar um pouco mais de garantias e segurança para os investidores, por exemplo, né? Essa é a dinâmica que eles falam. Tu vê que eles estão preocupados com isso, que eles sabem que isso vai acontecer. Então a gente está vivendo uma história absurda, assim. A gente até pode não dizer que a gente iniciou no Bitcoin lá, que nem a galera de 2011. Mas, cara, todos nós aqui dentro dessa sala, nós estamos vivendo a era do DeFi. Então, o DeFi ele existe há 2 anos só. Ele surgiu em 2019, de fato, né? Começou com a rede Ethereum. E agora ela está evoluindo para outras redes, aí Avalanche, Solana e tudo mais. Mas a gente está vivendo essa história e as pessoas não querem participar disso, cara. E, infelizmente. Mas por Porque que que você acha que elas não querem participar? É medo, Augusto? por medo de declaração de imposto de renda, tu acredita se quiser. Muita gente não entra no mercado Porque cripto não porque sabe tem declarar ou tem medo medo? de declarar. Ou não sabe, ou se vê na situação. O cara já compra o primeiro Satoshi, já imaginando que, tipo, a Polícia Federal vai arrombar a casa dele e vai levar ele. Da família, tá ligado? Basicamente é um medo muito idiota, assim, mas justamente é um medo muito grande, né? O outro medo é não entender a volatilidade. Então, não saber lidar com a volatilidade. Isso é normal, porque a gente está numa cultura, né, de acostumar a ter o real como a certa estabilidade. Mas, cara, tu pega os últimos 10 anos, compara o modelo centralizado e o modelo distribuído do Bitcoin. O centralizado é o real e o distribuído é o Bitcoin. O que aconteceu? Em 10 anos, o nosso poder de compra ruiu para 5, para um quinto do que a gente podia comprar 10 anos atrás. Então, a gasolina ela saiu de R$ 2, já está quase R$ 7, ou 6. Até mais em alguns estados. Em No alguns Acre estados tá já. 10, eu recebi de um seguidor Então, esses dias. na hora que tá R$ 10. Então, o nosso poder de compra já está indo pro saco. Aí tu pega o Bitcoin e compara dos últimos 10 anos o Bitcoin transformou várias pessoas em milionárias, né? Monetariamente falando, financeiramente falando. Então, o que acontece? A gente
é uma coisa meio óbvia, assim. Se você focar meio que no longo prazo, 3 anos, que pra mim é um curto prazo, 3 anos é de boa, cara. 3 anos é a diferença de uma Copa do Mundo pra outra. Imagina, tu tá na Copa do Mundo da África do Sul e 4 anos depois tá na Copa do Mundo do Brasil, tu tá bilionário, pô. É uma diferença absurda. O que não dá pra você fazer isso, até em ações é muito difícil acontecer isso, né? Tem que dar uma tacada muito certa. Mas o que você acha do pessoal que fala que Bitcoin não tem fundamento? Cara, os caras Você já têm que deve ter ouvido estudar isso, muito, né? lógico. O autor do livro, daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né, falou que não acreditava e tudo Sim. mais. Por que o Bitcoin tem fundamento, né? Quais são as características de uma moeda perfeita, né? Vocês já leram sobre isso, moeda? Sobre qual é a moeda perfeita? É aquela que é durável, Escassa. Durável, escassa, o que mais? Já esqueci. Que tem facilidade de transportar, Que Sim. não pode copiar, uma coisa assim, que não né? pode copiar, que não pode ser duplicável, né? Facilmente duplicável, então facilmente pirateada, digamos assim. Então hoje, se tu pensar, e estável. Então hoje, se tu pensar o Bitcoin, qual é a única característica de uma moeda ideal que o Bitcoin ainda falta, né? A estabilidade. Tirando a estabilidade, ela é uma moeda perfeita para tudo. Por quê? Porque quem assegura a propriedade dos teus bitcoins, das suas moedas, é o protocolo, é a blockchain. Então, você, com a sua chave privada, você tem acesso aos teus fundos em qualquer lugar do mundo. Basta você acessar a internet com a sua hard wallet ou a software wallet ou uma carteira de cripto tradicional, que você vai ter todos os acessos aos seus fundos. Não vai chegar o governo e dizer e lançar lá, que nem está fazendo agora com a Rússia, né? Uma sanção bloqueando os fundos dos bilionários russos. Então isso não vai acontecer se tu movimenta Bitcoin. Porque não existe uma sanção governamental que vai conseguir te bloquear a tua chave privada. Exato. Então o Bitcoin ele tem todas as propriedades fundamentalistas do dinheiro mais perfeito existente, exceto que ele ainda não é estável. Mas ele ainda vai chegar no momento em que ele vai ficar estável. Por quê? Ele vai ter um valor que ele vai sempre uma constante, uma crescente, mas vai chegar um momento que ele não vai oscilar mais tanto. Ele não vai cair mais estabilizar. 50%. Talvez ele caia 10% para cima, 10% para baixo. Ele movimente isso. Mas não vai ser aquela instabilidade absoluta, né? E outro detalhe, ele vai ser uma reserva de valor. Então, a moeda perfeita é aquela que assegura também uma reserva de valor. Que assegure para você que se você guardar ela hoje, daqui a 10 anos, ela não vai estar valendo menos. Como deveria ser uma moeda ideal. Então, o Bitcoin tem muito mais fundamentos do que o papel baseado em fé. Tá? É que as pessoas que falam que ela não tem fundamentos, elas não entendem o que é o conceito de dinheiro. Mesmo um cara que escreve livros sobre isso há, sei lá, uma década. Né? Porque eles têm medo do novo, eles têm medo daquilo que é inevitável. Né? E, cara, para mim o Bitcoin é uma tecnologia que inevitavelmente é uma versão aprimorada do sistema. E por ser monetário. escasso, até a questão da inflação pode ser controlada, né, Augusto? Exatamente. Porque você vê numa pandemia agora, a gente vai lá, imprime um monte de dólar, imprime um monte de dólar, sem fundamento, sem... Cara, a torta e a direita imprimindo dólar, isso aí uma hora a inflação, o dinheiro não vale mais nada, né? Todo mundo vai ter Exatamente. 1 Mas milhão de sabe, dólares.